Bom dia a todos e a todas, senhoras e senhores, membros desse Poder Legislativo, os representantes do Executivo, colegas servidores públicos, movimentos estudantis, sociais, trabalhistas e comunidade presente. É com profundo senso de responsabilidade que represento os servidores municipais nesse ato público, nesta Câmara Municipal, na primeira fala após a eleição sindical. Quero, primeiramente, colocar o sindicato à disposição dos nossos companheiros da INDEF para qualquer questão trabalhista na incorporação da autarquia na Prefeitura Municipal. E dentre os pontos que o sindicato se colocou aqui para falar, foi colocado no título ali a questão das peças orçamentárias. A gente tinha enviado a solicitação antes do ocorrido com a servidora, Então vamos ao ponto. Atos de violência contra os trabalhadores do serviço público estão se tornando comuns. E mais uma vez atingiu uma amiga servidora, que foi brutalmente atacada enquanto prestava atendimento à população. Esse tapa ecoou entre todos os servidores. Mídia local e nacional colocou esse assunto em pauta e por isso estamos aqui hoje. Essa situação de violência contra servidores está se tornando epidêmica. E a violência de trabalhadores contra trabalhadores é um problema que também está atingindo a qualidade do serviço público. E nós, enquanto instituições, precisamos encontrar soluções para esse problema, que passa principalmente pelo fim do sensacionalismo político. Ir para a porta das unidades e atacar os trabalhadores confunde a população e instiga uma ação que não vai resolver o problema, só vai piorar, tanto para o munícipe, quanto mais para os empregados públicos. Importante mencionar que todos os atendimentos foram prestados à servidora e estamos aqui hoje para pedir e trabalharmos juntos para que isso nunca mais aconteça com nenhum outro servidor. Esse episódio escancarou a necessidade de busca de medidas efetivas em favor da segurança dos servidores em todos os prédios públicos, diante dos constantes riscos de violência que os servidores são acometidos diuturnamente. Nesse sentido, é importante destacar que uma solução para esse problema passa pela valorização do servidor e do seu espaço. Esse mês vai ser dado início à discussão das peças orçamentárias, e nós já identificamos que temos aproximadamente 10% do orçamento que pode ser direcionado à nossa valorização, tanto salarial quanto estrutural, autorizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E a nova dinâmica sindical é a consolidação de um novo modelo de diálogo institucional entre os servidores, o Legislativo e o Executivo, com foco absoluto no bem-estar de toda a população francana. E para isso é primordial um olhar mais atento aos trabalhadores, que são peças fundamentais para esse objetivo. E dentro dessa proposta, é essencial compreender que a valorização dos servidores não deve ser tratada como pauta de confronto, mas como elemento essencial da política orçamentária e da melhoria contínua dos serviços públicos.
Afinal, é consenso. Valorizar o servidor público é investir diretamente na qualidade dos serviços que chegam ao cidadão francano. Por isso, a atual administração sindical apresenta uma contribuição clara e viável. Sugerimos que as peças orçamentárias do município prevejam um espaço para um verdadeiro plano de readequação salarial dos servidores. Entre as possibilidades, propomos a vinculação deste plano ao aumento da arrecadação municipal dos anos anteriores. Os parâmetros técnicos ainda precisam ser desenvolvidos, mas já indicamos que essa valorização esteja diretamente associada ao crescimento da receita, de forma transparente, sustentável e responsável. Nossa intenção é construir pontes e propor soluções. Estamos aqui para contribuir com propostas que respeitam a realidade financeira da cidade, sem abrir mão da valorização daqueles que fazem a máquina pública funcionar e que colocam Franca na posição de segunda melhor cidade do Brasil para se viver. Reafirmamos, não buscamos confronto, mas construção. A valorização do servidor público vinculada à arrecadação municipal é uma proposta técnica, realista e comprometida com o desenvolvimento da nossa cidade. Que esta fala e momento seja o marco inicial para políticas que reconhecem e fortalecem quem cuida diretamente dos serviços públicos. Por tudo isso, somos todos Ana Flávia e sigamos na luta. Muito obrigado. Vereador Justo Pelizaro. Samuel. Primeiro eu quero cumprimentá-lo pelo uso da tribuna. Esse espaço é um espaço democrático e foi criado para justamente as lideranças da cidade utilizar da melhor forma. E você está utilizando hoje, representando a categoria dos servidores, tratando de temas importantes como a questão orçamentária, que os servidores fazem parte, afinal de contas, vocês estão na folha de pagamento da prefeitura e ela tem que estar prevista tanto na LDO, como no PPA, como na LOA, na lei orçamentária. Então, nada mais justo de que você traga as reivindicações dos servidores. Quero falar também do episódio que aconteceu com a enfermeira lá na UBS do Jardim Luiza. Infelizmente, na sociedade brasileira hoje, a gente vive a política do ódio. E o servidor público é vítima dessa maneira que hoje a sociedade se manifesta, infelizmente, de forma violenta, né? Então, da mesma forma que o sindicato se colocou sempre à disposição da servidora, foi para saber o que estava acontecendo, se a prefeitura está dando o devido amparo. Eu tive também a oportunidade de visitar a UBS do Jardim Luiza, para saber o que a prefeitura estava fazendo em relação à servidora que foi agredida, qual o amparo que a prefeitura estava dando, a Secretaria de Saúde, e tive as informações devidas que a Secretaria tinha tomado as devidas medidas, colocando psicólogos à disposição, um tratamento para que ela amenizasse esse trauma, porque eu acho que esse trauma vai ficar a vida inteira, né, com ela, da maneira que ela foi agredida. A gente reconhece que o usuário ele tem direito de reivindicar melhorias no serviço público, principalmente na área da saúde. O que o usuário não tem direito é de agredir de forma tão violenta aquela servidora.
Antigamente tinha o leão de WhatsApp, não sei se você já ouviu esse termo. Leão de WhatsApp era aquele cara que no tete-a-tete, a hora que ele via a pessoa que fazia o contraponto, ele ficava quietinho, mas no WhatsApp era um baita de um leão, falava asneira, xingava todo mundo, ele crescia, ficava grandão. Isso está mudando também, agora não tem leão só de WhatsApp, não, está tendo leão também ali fisicamente, querendo agredir mesmo, da forma que nós vimos. Então, a gente só tem que lamentar. Eu fiz um desagravo aqui na Câmara Municipal e toda valorização para o servidor é pouco. Tem que ser, isso tem que estar, cotidianamente, tem que estar na pauta, essa valorização, para que o servidor nunca mais sofra esse tipo de coisa. Outra coisa, nós estamos vendo em outras cidades as guardas civis sempre equipadas, aparelhadas, as unidades de saúde equipadas até com o botão do pânico, enquanto tem um tipo de agressão como teve. A gente não vê nada disso aqui. Ao contrário, diminuiu-se ou não se pretende investir na Guarda Civil e está investindo em segurança privada. E essa segurança não está tendo efetividade, tanto é que a funcionária foi agredida da forma que foi. Então, precisa melhorar a segurança, melhorar a valorização profissional do servidor, precisa fazer um monte de coisa. Eu sei que o seu propósito é negociar. A negociação está na pauta, está em primeiro lugar. A gente sabe que o patrão e o funcionário, né, mesmo no setor público, tem divergências naquilo que pensa e no jeito que tem que investir o recurso. Mas isso não impede que haja uma negociação, uma conciliação, para que use da melhor forma o recurso público para atender os interesses dos servidores e também para atender o interesse da comunidade. Um servidor que trabalha de forma adequada, que tenha valorização, ele vai dar um retorno muito maior para a sociedade. Então, o custo-benefício vale a pena. E que isso fica de recado para a administração, que abra uma nova fase com os servidores agora e que deixe as questões pessoais de lado e que a gente leva para valer o interesse da comunidade, que a prefeitura existe para isso, e o sindicato existe para ver os interesses dos servidores. E que isso seja sempre de forma conciliada e tomara que dê tudo certo. Um abraço e obrigado pelo uso da tribuna. Samuel, só um minutinho aqui, vai ser bem rápido a minha parte. Semana passada eu me deparei com a situação também, tinha uma mulher lá no Álvaro Azul, ela estava bem agitada, bem nervosa, quase partindo para cima dos servidores. Eu tinha chego no local, então eu fui lá, conversei com ela, consegui conversar, acalmar ela. Realmente, eu estou acompanhando essa situação nas unidades. A gente tem, eu e o Walker, a gente tem um acordo com o prefeito em relação ao aumento do número da Guarda Civil. A gente está esperando agora, nesse segundo semestre, o prefeito tem aí um prazo até no final do ano para cumprir a parte dele, tá? Ele está dentro do prazo ainda, então por isso que a gente não está falando sobre isso e nem usando a tribuna para falar sobre, porque ele está dentro do prazo. Então, eu fiz um vídeo também em relação a essa servidora que foi agredida, nada justifica agressão. Eu vi o relato dessa mulher que agrediu, eu vi a reportagem dela ela falando, porque ela sentiu que a mão da servidora era uma mão pesada, e a servidora deixou ela lá para outra pessoa atender, nada justifica a agressão que ela fez. Tá? Então, eu quero, como como presidente da Comissão de Saúde, me colocar à disposição da servidora e de todos os servidores. Peço uma parte. Quero cumprimentá-lo, Samuel, por essa fala em relação à urgência de começarmos a prever no orçamento a valorização dos servidores, que, como o senhor bem colocou, não deve ser um ponto de conflito.
né, já que está apontado aí que existe essa possibilidade desse aumento de 10% no investimento, lembrando que este ano, quando teve o dissídio, quando os servidores entraram em estado de greve, foi justamente porque anteriormente a administração e sindicato deixou de conversar e de fazer essas previsões, deixando para a última hora, né? E chegou nessa casa com uma grande pressão de ou aprova, porque senão vão perder os benefícios existentes. Então, eu parabenizo e desejo, né, espero também que a administração esteja já nesse momento bom para poder conversar sobre o que pode ser feito, para que não deixe novamente aí de última hora e que os servidores passem de fato a sentir esse investimento. Teve essa agressão lá no Luiza, mas não é de hoje que a gente tem visto a agressão a servidores, né? O desacato, por muitas vezes. Inclusive, lá no pronto-socorro Álvaro Azul, que já faz um tempo que estão pedindo até para fechar ali o estacionamento, né? Vai sair aí no relatório da CEAR, das condições de trabalho dos servidores públicos, que se encerra neste mês, que é um dos pontos de tensão, porque muitos da população às vezes entra ali e ninguém vê, porque também não tem segurança, né? Onde entra a ambulância, não tem segurança. O segurança que hoje está lá é um segurança patrimonial, assim como em diversos outros serviços. Então, eles cuidam do patrimônio, não pode quebrar nada, mas eles não intervêm quando tem, inclusive, essas agressões físicas aos servidores. Isso é muito grave. E se a gente for puxar na memória, há uns anos, teve uma agressão por parte de um guarda. A gente, inclusive, perguntou, né, o que aconteceu, porque ele agrediu um paciente e aí só afastou, aparentemente, e depois aconteceu de novo. E depois isso foi dando, parece que um recado errado para a população, de que a agressão era uma das vias de se, teoricamente, resolver algo, né? Então, nem por parte dos servidores, nem por parte da população, porque a população que vai, em geral, precisa do atendimento, e o servidor que está lá, muitas vezes, tira do próprio bolso, a maioria, para poder manter os seus locais trabalhando com excelência, né, para que a população tenha aí uma boa entrega de trabalho, e a gente precisa hoje ver o que está acontecendo, que os lugares não têm segurança, né? Tem guarda municipal aí esperando ser chamada de um concurso, que não estão sendo convocados. A gente poderia ter aí um reforço dessa guarda. A gente também, pela CEAR, foi visitar, inclusive, a guarda. Eles não têm equipamentos básicos, nem rádio de transmissão direito para poder utilizar. Então, claro que tem muito que ser melhorado na estrutura e na valorização direta quanto ao salário, quanto aos benefícios de vocês, porque vocês sustentam, né, esse nosso título da cidade de segunda melhor cidade para se viver. Então, nada mais justo que também sejam retribuídos. Muito obrigada aí pela sua fala e toda a solidariedade aos servidores que têm passado por esses momentos de aflição, que vão com medo de serem agredidos e não ter ninguém para olhar por eles. Eu sou uma parte. Samuel. Francês, pode ir, Samuel. Pode ir, Francês, pode ir. Samuel, primeiro eu quero te cumprimentar, né, te parabenizar também pela coragem, pelo empenho. Nós já tivemos conversando anteriormente sobre esse assunto e eu acredito, sim. Primeiro eu quero deixar claro que o diálogo ele é sempre bem-vindo. Acredito que quando a gente abre essa janela do diálogo, as coisas mudam e as coisas melhoram. É muito importante que quando há uma reivindicação, principalmente por parte do servidor, que tanto presta um serviço de excelência para a comunidade, a gente tem que ouvir, né? E eu tenho certeza que o Poder Executivo vai abrir essa janela, também a pedido nosso. É necessário, sim, que haja um planejamento. É claro que nós temos que fazer isso de maneira responsável, isso tem que ser feito de maneira responsável,
Mas nós sabemos sim que tem que haver um planejamento salarial de aumento, porque nós sabemos que, infelizmente, a realidade da inflação apresentada todos os anos não condiz de fato com aquilo que a gente vê na prática. A inflação é maior do que aquela apresentada sempre, né? Porque normalmente apresenta-se a inflação em produtos básicos, e ninguém vive só de produtos básicos, né? Então é importante que haja sim um planejamento anual. Eu até vou propor isso, indicar isso, sugerir, assim como nós conversamos anteriormente, para que haja sim, além desse aumento, dessa correção da inflação, que haja sim um aumento planejado, gradativo e anual, para que possa sim chegar no salário justo e adequado para os servidores. Nós sabemos que, eu já falei várias vezes aqui, quando eu venho do segmento privado, que quanto mais se investe no profissional, melhores são os resultados. Então, acho que nós temos que dar as mãos, né? Não é uma questão, eu acho que nós temos que pensar também em trabalhar junto, né? Existe historicamente, entre empresas e funcionários, tanto empresas públicas, tanto empresas privadas, quanto instituições públicas, essa rivalidade. Eu acho que nós temos que acabar com isso, debater, abrir esse diálogo e pensar na melhor forma, tanto para o município quanto para o servidor. Pode contar com a gente, com essa casa, e nós estamos à disposição para colaborar e contribuir. Muito obrigado. Samuel, em primeiro lugar, te agradecer a sua presença aqui, com certeza você vem abrilhantar o nosso trabalho nessa parte da manhã. Primeiro contato que eu tive com você, Samuel, eu percebi você diferente dos presidentes anteriores. Você me parece, e eu percebo em você, uma pessoa muito centrada, sabe dialogar, sabe cobrar, né? E eu tenho certeza absoluta que as conquistas da melhoria salarial, do servidor, com a sua conduta, com o seu jeito de ser, vai ter um resultado melhor. Você pode escrever o que eu estou falando, depois você vai lembrar. E, igual nós estamos comentando, Franca, a segunda cidade melhor de se viver no Brasil, né? Graças ao trabalho, lógico, do prefeito tem os méritos dele, mas do servidor. O prefeito sem um servidor trabalhando em parceria, não vai funcionar. Então, esse trabalho de vocês leva a cidade de Franca a segunda melhor cidade de viver no Brasil. Você tem uma pessoa ali que eu admiro muito pela sua experiência, que é o Marcelino. A pessoa, ele está aí, né? Não sei se ele está. É uma pessoa que eu gosto muito do jeito dele ser, ele é muito conhecedor dos problemas do servidor, e a experiência dele vai colaborar. E o seu jeito também, igual eu falei, volto a dizer, te agrada muito. A questão da agressão não quero nem comentar. Não existe nada mais humilhante para uma pessoa que levar um tapa na cara, né? E aquilo lá foi muito humilhante, e igual acho que o Gilson comentou, a parte psicológica dela, como é que vai fazer para trabalhar? Ela fica difícil para ela, né? Então nada justifica. Mais uma vez, parabenizar, e você continua nesse caminho aí, é o caminho certo, viu, Samuel? Eu tenho certeza que as conquistas você vai chegar lá. Parabéns, viu? Samuel, agradeço, viu? A Câmara Municipal está sempre à disposição, se vocês precisarem, as suas pautas, quiser trazer para serem discutidas, inclusive nas audiências públicas do orçamento, estamos sempre à disposição, tá certo?